Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Compartilhe, divulgue, comente, deem seu like ou seu dislike, se vocês assim desejarem. E vamos ao texto. O Deus fracassado da Bíblia. Parte 1. Vou fazer mais uns 2 ou 3 textos falando sobre os fracassos desse Deus, certo? São diversas passagens que mostram o fracasso que esse Deus é. O Deus fracassado da Bíblia, parte 1. Profecias fracassadas de Jeová ou Javé Yavé. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Joel 3:1. O que é cativeiro? Veja que eu grifei as palavras cativeiro e essas duas, esses dois termos, né? Ou palavras, Judá e de Jerusalém. O que é cativeiro, pessoal? Você já ouviu falar da palavra cativeiro? E qual e qual e a qual esse profeta se refere? A que cativeiro? Porque a Bíblia fala, né? Por exemplo, os hebreus quando estiveram supostamente, né, na lenda deles como escravos lá no Egito, ali é entendido como cativeiro, certo? Cativeiro egípcio. Os hebreus passaram por diversos cativeiros. Então o profeta Joel está falando do cativeiro, tá vendo? E o cativeiro que ele localiza esse cativeiro no tempo de Judá e de Jerusalém, ou seja, da cidade de Jerusalém e das terras de Judá. Logo, esse profeta está nos dizendo do cativeiro da época em que os hebreus foram escravizados pelos babilônios. Está entendendo? Porque o cativeiro de Judá e de Jerusalém se dá lá por volta dos anos 500 a.C. E é o cativeiro babilônico. O termo cativeiro se dá, ou a Bíblia usa desse termo cativeiro, é porque era comum que povos que escravizavam outros levavam os seus cativos, levavam as pessoas como cativos, tá entendendo? Então levava essas pessoas como cativos para a terra dos conquistadores. E nessa terra, esses cativos eram escravizados. Daí chamar esses cativos de escravos, ou de estar esses cativos em cativeiro, tá entendendo? Cativo vem de cativeiro, o cativeiro vem de cativos. E ambos significam a condição de escravos. Então, o profeta está se referindo a esse tempo aqui, da escravidão dos hebreus nas mãos dos babilônios. Cativeiro nada mais era que a condição de quem era conquistado e levado como cativo ou escravo. O cativeiro a que o profeta se refere, é o da Babilônia, pois foi nesse em que as duas tribos que ficaram do lado dos filhos de Salomão foram conquistadas pelos babilônios, porque o reino hebreu era, segundo a lenda, um reino só, né? Depois, quando houve a cisma, a separação, então duas tribos ficaram com, com os filhos de Salomão, que na época quem governava era Roboão, e o restante das outras tribos, que no caso eram as outras 10, né, no caso, porque eram 12, né, duas ficou com Roboão, e as outras 10 ficaram com Jeroboão. E construíram reinos diferentes, né, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Samaria, ou Judá e Israel, certo? Judá tinha capital em Jerusalém e Samaria, ou Israel em Samaria. Bom, o cativeiro, então ficou essas duas divisões, o povo hebreu, né? As outras 10 tribos restantes, as quais outrora compunham o reino de Jeroboão, foram exterminadas pelos assírios em 722 a.C. A Bíblia mostra, né, que essas 10 tribos foram para o cativeiro e foram exterminadas. E a história também prova essa condição de escravidão, escravização dos hebreus em 722 às mãos dos assírios, certo?
Então, nesse revoer todo, só sobrou duas tribos, que mais tarde é escravizada pelos babilônios. E o que aconteceria naqueles dias e naquele tempo futuro, segundo essa passagem de Joel? Diz que ele fala, né? Naqueles dias, naquele. Olha, vou repetir, viu? Vamos ler novamente, olha. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém. Então, o Deus hebreu está dizendo que ia fazer algo na época em que os hebreus fossem tirados do cativeiro. Está entendendo? Ele diz que naqueles dias, naquele tempo em que removeria o cativeiro de Judá e de Jerusalém, né? Ele ia fazer mais coisas. Além de tirar o cativeiro de Judá e de Jerusalém, iria fazer outras coisas. Isso Deus hebreu, certo? Pois daí eu fazer a pergunta: e o que aconteceria naqueles dias, naquele tempo futuro, que o Deus hebreu falar que ia fazer? Fazer coisa depois que se retirasse o cativeiro ou a situação de escravidão dos hebreus restantes, segundo a passagem de Joel. O que é que ia acontecer? Bom, o profeta acima marca o lapso temporal em que determinadas coisas ocorrerão. Ele nos diz que elas se darão quando Javé retirar de Judá, Jerusalém do cativeiro, o cativeiro. E sabemos que esse cativeiro, condição de escravos, se deu quando os hebreus foram levados para a Babilônia. Eles saíram dessa condição quando Ciro, o Grande, Ciro o Grande, derrotou Babilônia em 539 a.C., né? É óbvio que Ciro não conquistou a Babilônia para libertar hebreu algum. Esse governante apenas conquistou territórios. E um desses territórios é a Babilônia, que por sua vez tinha conquistado o território de Israel. E daí a condição dos hebreus estarem lá na condição de escravos. Então, quando o Ciro vem e conquista os babilônios e liberta os escravos que estavam lá, então os hebreus tiveram a sorte de estarem lá, né? Entre aspas, né? Mas não foi Deus nenhum que mandou Ciro ir lá lutar contra os babilônios, certo? Até porque é o próprio Deus hebreu mentiroso que diz que foi ele que levou os hebreus para o cativeiro lá em Babilônia para os castigar. Tá entendendo? E é ele mesmo que diz que Nabucodonosor era servo dele. O meu ungido, o Deus hebreu mentiroso, diz que Nabucodonosor era o servo dele, ungido dele. Veja que povo, que escritor mentiroso, né? O Deus hebreu odiava, e eles mesmos odiavam pessoas estrangeiras. Como é que o Deus hebreu ia ter servo? Um, um, um adorador de ídolos, que era Nabucodonosor. O Deus hebreu queria matar os hebreus porque eles adoravam outros deuses. E os hebreus eram seus servos e eram as pessoas do seu povo. E ele queria matar eles por causa disso e tinha mandado eles para o cativeiro lá na Babilônia por causa disso. Como é que agora Nabucodonosor, que era adorador é, a, a, a épocas, era adorador de deuses como Marduk e outros, era servo de Javé e Javé tinha prazer em Nabucodonosor? Repare que mentira mal contada desses escritores hebreus. Pois bem, é óbvio que Ciro não conquistou a Babilônia para libertar hebreu algum. Esse governante ele nem sabia nem se hebreu havia por lá. Esse governante apenas conquistou territórios. E ainda que os hebreus e outros povos que, como escravos, se encontraram na Babilônia, saíram, saíram das mãos dos babilônios, caíram, por outro lado, nas mãos dos persas e medos. Porque quando a história diz que Ciro tinha uma política, né, de uma política de libertar ou de dar maior liberdade, né, de crença aos povos que ele conquistava. Mas isso não significa dizer que essas pessoas que ele conquistava, esses territórios que ele conquistava,
Essas pessoas viviam umas sete maravilhas, é, fazendo tudo que queria e que bem entendiam não. E não pagava imposto, nada não. Pagava sim, pagava muito. Para se viver, ter liberdade, naquela época você tinha de pagar. Sobretudo quando um reino era conquistado por outro. E os hebreus, quando o Ciro conquista a Babilônia, então são os babilônios, ou o que sobraram deles, tinham que pagar tributos a Ciro para se manterem vivos ou estarem naquelas terras. Do mesmo modo, os hebreus, quando se diz que ele deu essa liberdade de culto aos hebreus, eles voltarem lá para construir seu templo lá, não quer dizer que os hebreus chegaram lá, ficaram numa maravilha e sem pagar nada e na maior liberdade, não. Tiveram que pagar tributos. Se quisessem viver ou continuarem vivos lá e adorando aquele Deus que eles diziam que era verdadeiro. Né? E ainda que os hebreus e outros povos que, como escravos, se encontraram na Babilônia, saíram das mãos dos babilônios, caíram, por outro lado, nas mãos dos persas. Persas e medos, né? Porque o exército de Ciro era composto de persas, ele era persa, e dos medos, que eram povos vizinhos ali dos persas. Ou seja, os hebreus não foram libertos e ficaram num paraíso de delícias proporcionados por Javé. Nada disso. Tudo é mentira. E essa história lá que deu essa plena liberdade para eles. Tanto é verdade que o próprio texto mostra, né? Que havia hebreus na condição de escravos ainda no tempo de Ciro. Diz uma mentirada lá que Neemias era servo do rei persa, né? Lá na corte dele, mas era escravo. Tem a mentirada de Esther, né? Ter se tornado rainha, né? Outra mentira sem tamanho. Bom, os hebreus continuaram sendo escravos, porém em suas terras, os persas, sob a liderança, porém em suas terras, no caso, os hebreus, né? Os persas, sob a liderança de Ciro, também eram adoradores de deuses, bem como impunham dominação e submissão àqueles que estavam sob seu domínio. Não tinha liberdade nenhuma quando um povinho conquistava outro. Esse negócio de, foi liberto, não é mais escravo. Pagava tributos, todo povo que pagava tributo era tido como escravo. E se não pagasse, morria. Os romanos, por exemplo, quando os romanos vêm e conquistam o mundo quase inteiro, os hebreus caem de novo nas mãos de quem? Dos romanos. E os romanos impõem o que aos hebreus? Pagar tributos. É tanto que aparece lá Jesus sendo questionado se eles deviam pagar ou não tributos. Jesus diz o quê? Paga o tributo a César. Paga ou morre. Esses hebreus, quando voltam para suas terras, tiveram que pagar tributos a Ciro. Eram tributários. E para manterem a aparente paz, e sossego onde estavam, ou seja, quando eles voltam para a sua terra, tinham que pagar e estar submissos aos persas e medos. Do contrário, pescoços rolariam. Dito acima, vamos ver o que Joel nos diz a respeito de mais uma profecia de Javé que teria de ocorrer logo que os hebreus saíssem do cativeiro babilônico, tá lembrado? Joel disse, o Deus hebreu, né, falando por Joel, né? E naqueles tempos, naqueles dias, depois que ele retirasse o cativeiro de Judá e de Jerusalém, disse que ia fazer um monte de coisa, né? Veja das coisas que ele ia fazer, repare. O sol e a lua. Eu esqueci de colocar outra versão, que é. Eu botei uma versão dessa vez aqui nessa passagem. O sol e a lua se enegrecerão. Ou seja, vão ficar escuro, certo? Ou seja, o sol e a lua iam perder. O sol e a lua iam perder a capacidade, né? No caso, o sol, né? Ia perder a capacidade de produzir luz. E a lua, como nós sabemos que não tem luz, mas reflete a luz do sol, mas os ignorantes aqui colocaram os dois juntos, né? Por quê? Porque os hebreus eram ignorantes, não sabiam de nada. Achavam que a lua e tanto a lua quanto o sol eram luzeiros, ou seja, ambos eram fontes de luzes. E nós sabemos que não são. Nós, os ignorantes, que não tinham iluminação de Deus algum,
escreveram essa bobagem aqui, ó. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, ó. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Veja que passagem mais ridícula. Passagem de gente idiotizada para acreditar numa bobagem dessa, né? E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. E Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Joel 3, 15 e 17. Veja que é a continuação daquilo que nós iniciamos logo no início, viu? Joel 3, estamos no capítulo 3 de Joel, certo? Então, esse profeta diz que o Deus hebreu disse que ia fazer essas coisas. Depois que tirasse o cativeiro, ou seja, libertasse Israel do cativeiro lá, da Babilônia, por meio de Ciro, né? Deus mentiroso. Disse que ia fazer isso. Disse que o sol, a lua ia perder a sua luz. Iriam perder suas luzes. Iam ficar escuro. E as estrelas também ia perder o seu esplendor, o resplendor. E diz que o Deus hebreu diz que ia bramir. O bramir é um termo usado para leão, né? Então ele ia sair como um leão feroz, gritando em defesa dos hebreus. Veja que Deus idiota. Na hora dele agir como um leão feroz, bravo, valente, que não teme os outros animais, ele não agiu. Aí depois que Ciro vem, liberta aqueles, entre aspas, que estavam lá em Babilônia, né? Aí vem esse profeta Zé Ruela e diz que o Deus hebreu diz que vai sair gritando igual um leão brabo e diz que vai escurecer a lua, o sol e a lua e o céu e a terra a tremer e que ele ia ser o Deus desse povo aí e que Jerusalém jamais, nunca mais seria escravizada, né? Porque quando ele fala aqui estranhos não passarão mais por ela, quer dizer que Jerusalém nunca mais seria conquistada por outros povos, como foi conquistada pelos babilônios, tá entendendo? Aí ele está apontando que depois que ele libertar Israel lá do cativeiro, por meio de Ciro, ele fazia essas presepadas todas, então diz que os hebreus iam voltar para a terra deles e Jerusalém ia ser reconstruída e por Jerusalém nunca mais ia passar povo estranho, ou seja, povos conquistadores, assim como passaram no passado, como os babilônios, os assírios, tá entendendo? Só que isso tudo é mentira. Qual é a primeira mentira? Veja que mentira ridícula aqui, ó, que é essa aqui, ó. O sol e a lua se enegrecerão. Se pergunte, vocês acham que o sol e a lua se escureceu quando Ciro invadiu Babilônia e a conquistou? Teve algum sol e lua por lá que se escureceu? Teve algum eclipse solar ou lunar? É claro que não, que ninguém fala disso. Tá entendendo? Tudo mentira, tudo balela, tudo conversa furada. É tudo figura de linguagem que esses hebreus usavam, tá entendendo? Só estilo de linguagem, só para dar estilo à história. Não teve nada de escurecer o sol, escurecer a lua, as estrelas perder o brilho. Não teve nada disso. Não aconteceu nada disso lá em 539, né? Quando os persas conquistam a Babilônia.
Não teve nada disso. Mas Judá, veja o que é que ele diz ainda. Mas Judá será habitada para sempre. Em Jerusalém, de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Terceira mentira do Deus hebreu aqui. Essa aqui é: estranhos não passarão jamais por ela. Mentira. Depois, ele prometeu, viu? Veja que ele prometeu que quando libertasse Israel lá do cativeiro babilônico, que acontecesse essa presepada toda. E dizer que estranho não ia passar por ela, que ela não ia mais ser conquistada. Mas Jerusalém foi conquistada novamente. Por quem? Mais tarde. Foi conquistada pelos romanos, que chegaram lá, esbagaçaram o templo lá deles, do Deus hebreu que diz que morava por lá. Roubaram tudo que estava lá dentro do templo. Só deixaram um pedaço de muro para eles ficarem de lembrança. E tá dizendo? Foi isso que os romanos fizeram. Deixaram um pedacinho de muro lá como lembrança, para saber que eles foram lá e fizeram aquilo. Como um sinal para eles não repetirem a ousadia de querer se revoltarem. Os babilônios, antes dos romanos, já tinham feito isso, né? Como nós sabemos. Né? Chegaram lá, roubaram o templo, derrubaram o templo, botaram fogo nas cidades lá, mataram um monte de hebreu. E aí, cadê o Deus hebreu? Nada. Nada. Aí vem com essa história de dizer que vai gritar como um leão. Conversa furada. Na hora de mostrar que ele é Deus mesmo, cadê ele? Nada. Nada e mais nada. Aí aconteceu novamente com os romanos. Em 70, os romanos foi lá, esbagaçou a casinha dele lá em Jerusalém, botou embaixo o templo dele, levou tudo que era de utensílio de ouro, de prata que tivesse lá dentro, como os babilônios também fizeram anteriormente. E nada, cadê? E aí? Só por aí vocês veem que esse Deus não existe. Não existe. Só pessoas bobas, idiotizadas que acreditam nessas lendas, pessoal. Se coloca no seu lugar, você permitiria que alguém chegasse, um estranho qualquer, chegasse, você tendo a força, o poder, as armas em suas mãos, você acha que você permitiria que um invasor mais fraco que você invadisse sua casa, pegasse sua mulher, levasse ela embora, matasse seus filhos, que você tivesse filhos homens, matassem, e pegasse suas filhas e levasse como escravas sexuais desse homem, aliás. Você acha, você tendo espada na mão, o poder, tendo, vamos dizer assim, uma guarnição de soldados à sua disposição, você acha, se coloque nesse lugar, você acha que você permitiria isso? Que alguém, um estranho qualquer, invadisse sua terra, tomasse seus bens, sua casa, sua mulher, suas filhas e levasse tudo embora? Você acha que você permitiria isso? É claro que não. Se você tem arma, você tem homens que podem fazer frente a esse inimigo, que é mais inferior que você ia permitir? O cara chegar a fazer toda essa bagaçada na sua casa, quebrar sua casa, derrubar sua casa, matar seus filhos, levar suas filhas, levar sua mulher como sendo deles, o dele. Você acha que você permitiria isso? Claro que não. Então, como é que um Deus que diz que é todo poderoso, que todos os deuses são fracos, são inexistentes diante dele, permitiu por 2 vezes que sua casa, que ele dizia que morava, não importa se era figurativamente ou literalmente, certo? Não importa. Ele dizia que era a casa dele, que ali era a habitação dele. Ou seja, era algo que ele tinha como sagrado, santo. Você acha que um Deus existente, todo-poderoso,
que tem todo o poder em suas mãos, controla todas as suas naturezas, controla até mesmo a vontade dos homens, ia permitir que homens chegassem, invadissem seu templo, quebrasse tudo, entrasse até no lugar santo, que ele disse que ninguém poderia entrar no lugar santo. Só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar, sob pena de outra pessoa entrar e morrer, ser fuzilado, ser fumegado, né, por fogo dos céus. Então, como é que romanos e babilônios entraram nesse lugar santo, quebraram tudo, levaram tudo, e ele que diz que é o Deus Todo-Poderoso, que faz aquilo, não fez nada. Deixou que seus servos fossem todos mortos, a maioria mortos, outras mulheres estrupadas, a mesma morte que os babilônios estupraram várias mulheres hebreias, mataram várias, tiraram os fetos da barriga das mulheres ao fio de espadas. E esse Deus, cadê? Nada. Quietinho tá, quietinho ficou. Você acha que um Deus ia permitir isso? Um Deus que tinha como querido esse povo? Basta você se colocar na situação. Você, você que está me ouvindo, só basta você se colocar. Você, como um homem poderoso, forte, você permitiria que um outro fraco viesse e invadir sua casa, matasse seus filhos, homens, seus outros parentes, e levar sua mulher e suas filhas embora? E tudo que tivesse de utensílio em sua casa ele levasse embora? Ia ficar assim por isso mesmo? Você acha que ia ficar? Você tendo poder ou força para fazer frente a esse inimigo? É claro que não. Então, como é que um Deus Todo-Poderoso ia permitir isso? Conversa é tudo mentira. Gente ignorante que acredita numa ilusão dessa. Pobre e miserável Deus, suas palavras nunca se cumpriram. Nada disso aconteceu. Não aconteceu eclipse algum quando os judeus saíram de Babilônia. O sol, a lua e as estrelas nunca que se escureceram. Não há nenhum relato de que tenha acontecido tais coisas quando Ciro invadiu Babilônia. E nem os hebreus falam essa mentirada que Joel disse que ocorreria. Veja que Deus ridículo diz que de Sião ele bramiria. Veja, diz que é bramir como um leão, que é o mesmo que ruivar, né? Dá os gritos como um leão, embravece, né? Que o leão quando dá aquele berro meio, né? O bicho tem medo, né? Corre, muitos correm. Aí diz que ele dizendo que ia fazer a mesma coisa. Ele rugiria de uma cidade completamente destruída e devastada, porque ele disse que ia fazer esse grito lá em Jerusalém, né? Mas se os hebreus estavam lá no cativeiro, Jerusalém estava destruída, que havia sido destruída pelos babilônios. Ele ia dar esse grito na onde? Em cima de uma cidade destruída e devastada. Pois era assim que Sião, Jerusalém, Sião é Jerusalém, certo? Se encontrava. Sião é um monte em onde fica Jerusalém. Se encontrava quando os hebreus foram libertos da Babilônia. Ele bramiria do meio de escombros, coitado desse Deus, né? Para que Jeová faria isso quando Judá e Jerusalém fossem libertos? Para quê? Se a hora de sua santidade, de sua toda poderosa divindade mostrar que era um leão em fúria quando bramia, foi quando os babilônios entraram em seu santo templo, Javé, que você deveria mostrar sua força, seu vigor leonino, e não depois que o serviço foi feito por Ciro, o adorador de Marduk. Estou repetindo aqui, batendo nessa tecla de que Ciro é o adorador de Marduk, porque os hebreus mentirosos colocaram nos escritos dizendo que Ciro era servo de Javé também. Primeiro inventaram que Nabucodonosor era servo dele, né? Estava fazendo os propósitos dele. Depois, como vinham outros povos conquistar eles, né? Os babilônios, ele inventou nos escritos que Ciro também era. Aí Ciro agora estava sendo usado para castrear os babilônios. Rapaz, que mentira! Sendo que tanto Nabucodonosor quanto o Ciro eram adoradores de outros deuses. Aí dizendo que esses reis eram adoradores dele. Era servo dele que estava fazendo a vontade dele. Para castigar os. Tudo isso para
castigar os hebreus. Mas que absurdo. Primeiro usou Nabucodonosor para castigar os hebreus. Aí depois que usou Ciro, agora para castigar Nabucodonosor, porque estava castigando os hebreus. Para que idiotice. O Deus idiota disse que mandou os hebreus para o cativeiro porque estavam adorando os deuses. Certo? Queria castigar eles. Aí usou os babilônios. Certo? Aí dessa vez aí você. Só na cabeça desse Deus idiota que achava que indo os hebreus para o cativeiro, ou seja, os hebreus indo para o cativeiro e se transformando em escravos, ia ser bem tratados por Nabucodonosor. Só na cabeça idiotizada desse Deus imaginário de achar que escravos iam ser bem tratados em Babilônia. Porque tem uma passagem que diz que os babilônios exageraram nos castigos que impôs a meu povo. Pois só ele que imaginava que os babilônios iam tratar bem os hebreus. É cara idiotice. Aí vem, aí criam, os escritores vão e criam essa mentira, dizer que Ciro agora era adorador de Javé. Diz que desde quando era menino, né, antes dele, antes mesmo dele nascer, o Deus hebreu já tinha visto e já tinha predeterminado que ele ia ser o servo dele. Veja que mentira. Aí a passagem diz que Ciro nem sabia o nome do Deus hebreu. Os escritores mesmo se entregam, rapaz. É ridículo demais. E a história confirma, né? Nós sabemos, né? Só idiota que vai acreditar numa bobagem dessa, né? Porque a história fala claramente que Ciro era adorador de Marduk, nasceu adorador de vários deuses e morreu adorando esses deuses. Não adorou Deus hebreu nenhum. O livro de Neemias e Esdras fala um monte de mentirada lá de Ciro. Sua valentia, Jeová, deveria ser demonstrada quando esses incircuncisos, os babilônios, invadiram sua santa morada em Sião. Eles imacularam sua terra santa, já que eles eram incircuncisos, né? Os hebreus diziam que os incircuncisos eram imundos, né? E que imaculavam todos os lugares por onde passavam. E ainda entrar no lugar santo que você disse, Javé, que sob pena de morte, só o sumo sacerdote poderia entrar. Entraram lá tanto os romanos, tanto os babilônios. Entraram lá e roubaram seus panos de bunda, Javé. E você nada fez. O grande Javé se curvou diante dos deuses babilônios. O grande Javé se curvou diante dos deuses romanos. O grande Javé se curvou diante dos deuses assírios. Aonde estava esse leão valente que disse que ia gritar, ia berrar, ia assustar todo mundo? Quem foi que ouviu o bramir desse leão covarde de nome Javé dos Exércitos? Quem foi? As mentiras desse profeta de Javé não param. Ainda dizem que o diabo é o pai da mentira, quando na verdade o maior mentiroso é justamente Javé, o pai do diabo. Pense no Deus fajuto e mentiroso. Ele ainda afirma que quando libertar Jerusalém e Judá dos babilônios, conforme a fala de Joel, né? Nenhum estrangeiro ou estranhos não mais pisarão os pés nela, os pés em Jerusalém, né? Diz que ninguém mais vai conquistar Jerusalém. E Javé quer dizer com isso que povos estranhos, estrangeiros ou gentios ou pagãos, jamais conquistarão Jerusalém e Judá novamente. Entretanto, isso como já disse, é mentira. Como já dissemos, né? Isso é mentira.
Sabemos que Jerusalém e Judá seriam novamente pisadas e saqueadas, e o templo de Javé novamente seria destruído, saqueado, para a vergonha desse deusinho mentiroso. Os romanos fizeram ainda pior, deixaram um pedaço de um muro para os hebreus ficarem se lamentando e lembrando de que seu Deus e, e nada era a mesma coisa. E, e para finalizar e demonstrar que esse Deus era um zero à esquerda, os romanos, segundo a mitologia cristã, matou o próprio Javé, já que Jesus era Javé, na mitologia idiotizada, né? Então, os romanos fizeram o serviço completo. Mataram até o dono da casa. Quer dizer, os deuses romanos fizeram cabelo, barba e bigode em cima de Javé. Mas esperar o quê de um deusinho que pediu para seu filho fugir para o Egito com medo de Herodes? Se nem com Herodes ele provou que ele não podia, provou que ele não era Deus coisa nenhuma. Quanto mais contra o poderoso César, o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Não foi por nada que o desqualificado Messias cristão, Jesus, quando perguntado se deveria pagar ou não a César os impostos, ele obedientemente disse que deveria. Sim, deviam pagar a César. O covarde era igual ao pai de mentirinha que ele dizia ser filho. É isso aí, pessoal. Ah, desculpem. Ah, e para quem não sabe, no tempo de Jesus, os judeus estavam sob o domínio dos romanos e seus sacerdotes eram obrigados a todo dia, antes de eles oferecer sacrifícios a Javé, tinham que ofertar holocaustos ao imperador romano da época, sob pena de todos serem mortos. Quer dizer, isso aí você pode comprovar lá nos escritos de Joséfo. José fala dessa história, que os judeus estavam obrigados, o sumo sacerdote, né, estava obrigado a pagar, a fazer sacrifícios diários ao imperador. Quer dizer, o santuário de Javé era constantemente vituperado, diariamente, e o Deus fajuto nada fazia. O impostor de Messias sabia disso, mas nunca foi para cima com chicote contra os romanos, mas usou dessa pilantragem contra os cambistas do tempo, que era judeu, né? Contra o judeu ele tinha coragem, né? Agora o romano, que era romano, ele pianinho tava, pianinho ficou. É lógico que isso tudo é mentira, né? Essas histórias aí de Jesus ser filho de Deus, essa bagaçada toda. E esse Deus da cara de boi, ou de touro, que os hebreus chamavam de Javé, ainda no tempo de Jesus, havia falado lá dentro do templo, né? Ele ainda dizia que o templo lá era sagrado para ele, né? A gente só via lá dentro. Quando Jesus supostamente tinha a idade de 12 anos, ele estava lá dentro falando com os mestres da lei, da casa, dos assuntos do pai, tá lembrado? Que em Lucas fala, né? Jesus falou para os seus pais, para Maria e José, por que vocês estão à minha procura? Não sabiam que eu estaria é, na casa de meu pai tratando dos assuntos dele? A casa do pai dele, na casa, ele estava querendo dizer que era o templo. Ou seja, o Deus hebreu tinha como sagrado o templo, sempre teve, tá entendendo? Sempre teve aquele templo como sagrado. Mas, no entanto, sagrado ou não, sagrado ou não, os romanos chegaram lá, meteram pau, os babilônios chegaram lá, meteram pau, derrubou tudo, levou tudo que tinha. E aí? Cadê o poder desse Deus Todo-Poderoso? Nada. E esse impostor de Messias, quando ainda era pequeno, disse que seu lugar era no templo para tratar das coisas de seu pai. O templo que ficava na cidade santa, que até no Apocalipse ele não cansa de chamar, né? Lá no Apocalipse ele chama o Jesus, né? Que apareceu lá para João, né? João, o velho com mais de 90 anos, caduco, disse que viu Jesus. Aí lá o tal de Jesus vive chamando direto Jerusalém de Cidade Santa. Esse Deus impostor é tão mentiroso, que em Daniel ele previu algo completamente diferente. Lá,
lá é dito que Jerusalém seria pisada e que estranhos iriam sim pôr os pés nela, ou seja, a conquistaria novamente. Mas em Joel, o mentiroso diz que não, ninguém mais jamais vai passar por ela. Ah, Deus, mentiroso, sem vergonha. Fala coisa com coisa. Chegando o tempo do fim, veja a passagem de Daniel. Chegando o tempo do fim, o rei do sul tornará a atacá-lo, e o do norte reagirá com a violência e a fúria de um furacão. O seu vasto exército e a sua grande armada de navios de guerra sairão para invadi-lo com o seu poder. Dessa forma, conseguirá invadir vários países, incluindo Israel. Aqui é dizendo, né? Que Israel ia ser invadida novamente. O Deus hebreu disse que não ia ser invadida, não. Lá na profecia de Joel. A terra gloriosa é Jerusalém, viu? É a terra de Judá. E derrubará o governo de muitas outras nações. Moabe, Edom e quase todo Amon escaparão. E os bobinhos pensam que essa profecia aqui é futura. Como é que é futura se fala de povos como esse? É Moabe, Edom, Amon. Esse povo por acaso existe no nosso tempo? Para que essa profecia seja para o nosso tempo? São uns bobos mesmo, velho. São uns ignorantes. Acreditar numa bobagem dessa. Bom, Moabe, Edom e quase todo Amon escaparão. Mas o Egito e muitas outras nações, e olha, se vocês verem, esse Deus idiotizado diz que ia destruir Edom. Ele mesmo disse que é ele que ia destruir Edom. E aqui está dizendo que Edom ia escapar. Mas o Egito e muitas outras nações serão ocupadas. Tomará posse, tomará posse de todos os tesouros do Egito. E os líbios, os etíopes, tornar-se-ão seus servos. Profecia tudo furada, né? Porque eles jogavam assim, né? Usavam de termos abstratos, genéricos. Porque naquela época o que acontecia? O que era mais comum acontecer? Um povo de terras estranhas ou distante vinha invadir outra terra e conquistar. Aí nessas profecias idiotas sempre eles vêm falando dessa forma. De vir um povo, conquistar, tá entendendo? Porque isso era comum. As guerras daquela época era terra de conquista, né? Os povos queriam conquistar outros povos para escravizar, obter mais recursos. Então era a coisa mais fácil era você dizer uma profecia que dizer algo que poderia acontecer. Alguém lá naquela época dizer, olha, vai surgir um povo que vai conquistar todo mundo, inclusive a gente. Não era o que mais comum acontecia. Mas mesmo assim, eles eram tão incompetentes que eles falavam essas coisas, sabendo de fatos que já tinham acontecido, tá entendendo? Eles vinham lá e escreviam um monte de bobagem, escrevendo coisas que já tinham acontecido, como se fosse coisa predita, mas que já eram coisas que já tinham acontecido. A escravização deles lá em Babilônia, aí eles escrevem, esses hebreus escreveram como se fosse algo predito, mentira. Eles escrevem essas coisas depois que saem do cativeiro. Aí coloca essas situações como se fossem coisas que ainda havia de se cumprir e que havia sido dita em tempos antes delas acontecerem. Crente, toma vergonha. Esse Deus é uma mentira. É um nada. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comente, se vocês desejarem também. Nada aqui é forçado, nada aqui é arbitrário. Não tem esse negócio de estar dizendo, ouça, só ouça esse canal de ateu. Não, não ouça aquele canal de ateu. Isso é idiotice. Ateu não é crente para estar sendo dominado por outro ateu, tá entendendo? Ateu é a não crença em deuses. Só isso, pessoal. Esse negócio de estar um monte de ateu falando um monte de bobagem, é tipo uma militância, querendo impor a outros a forma da pessoa pensar, a forma da pessoa é, agir, dizer o que as pessoas devem querer ou gostar de assistir ou acompanhar.
Isso é idiotice, pessoal. As pessoas que seguem essas pessoas assim cegamente, obedecendo a elas, siga aquele canal presta, aquele não presta. Esse monte de besteirol. Isso, quem o faz dessa forma, tantos que mandam fazer e aqueles que seguem, são pessoas idiotas. São pessoas que não são, são ateus, mas têm ainda o espírito de crente, tá entendendo? Ovelhas dominadas por outras pessoas. Pessoas que querem se colocar acima de outras, a se acharem que são donas de alguma verdade mais que outras, e impor seu modo de ver as coisas a essas pessoas. Isso é coisa de crente, tá entendendo? Comigo não tem essa não. Quer assistir meu canal? Assista. Não quer assistir? Não assiste. Mas eu tá. É mais fácil dizer, eu assisto a todos os canais ateus. Todos os canais ateus, porque um ou outro tem uma forma diferente de explicar as coisas. Então você tira proveito em todos. Vai dizer, aquele canal não presta, aquele canal presta, sei o que lá, por causa de. E essas ideias de dizer que um canal presta, outro não presta, é tudo questão de rivalidade e questões mais políticas do que questões é, de conteúdo. Dizer que aquele canal realmente presta no sentido de ter conteúdo, não. Mas é questão preferenciais ligadas a políticas. Tá entendendo? É isso aí, pessoal. Deixa seu like, seu dislike, se for o caso, como disse, e até a próxima.